Fala galera, mais uma edição de Papo de Alvinegro, hoje dia 14 de janeiro de 2025. Bem-vindos amigos e amigas botafoguenses, amigos torcedores de outros clubes. Bora de notícias do time, mercado da bola, mais uma vez o mercado da bola que a gente não quer ver, né? Não quer que aconteça, porque já tivemos muitas saídas de jogadores do time, mas estão acontecendo e a gente vem aqui também com o intuito de informar o alvinegro que passou o dia trabalhando e não conseguiu se noticiar direito em relação ao que vem acontecendo no clube. E também vamos apurar a questão do pré-jogo, que hoje às 19h30 temos Botafogo e Portuguesa no Carioca. No Carioca, grande campeonato carioca. Vamos lá. Primeiro vou abordar a questão mais impactante do dia, que diz respeito ao Júnior Santos. Júnior Santos está sendo pretendido pelo Atlético Mineiro com uma proposta na casa dos 7 a 8 milhões de dólares, o que seria por volta de 43,2,3 milhões de reais. O Atlético sinalizou e, pelo que o jornalista Jorge Nicola trouxe hoje, o acesso está bem encaminhado. Vamos lá, gente. Eu acredito que essa negociação seja muito assemelhada, muito parecida com a que aconteceu agora há pouco com o Tiquinho na ida dele para o Santos. O jogador, quando ele tem uma identificação com o clube, com o torcedor, né, um cara que foi importante, um cara que fez um gol Salvador, ou aquele gol que consagrou uma conquista, ou até mesmo que conduziu o time em determinada competição, que foi o caso do Júnior Santos. Se não fosse o Júnior Santos, talvez nem da fase preliminar a gente sairia. Então, assim, ele tem realmente, a torcida tem essa dificuldade de ter esse vínculo rompido, né, esse cordão umbilical formado pelo esse mix de emoções, essas alegrias, essa identificação com o jogador, e o jogador também já exaltou várias vezes, no caso do Júnior Santos, do Tiquinho, nos casos do Júnior Santos e do Tiquinho, eles já exaltaram várias vezes o clube. Porém, o torcedor, você tem que entender duas coisas. Primeiro, isso vai até o interesse do próprio jogador, a não ser raríssimas exceções que o jogador analisa aquele sentimento pelo clube. Assim, são raríssimas exceções mesmo. Uma que eu posso lembrar, que acho que também está claro na cabeça de todos os torcedores, é a do Jefferson. Quando o Botafogo cai para a Série B pela segunda vez em sua história, em 2014, o Jefferson ainda era um goleiro de seleção, foi convocado para a Copa do Mundo daquele ano no Brasil e decidiu ficar no Botafogo, apesar das sondagens de São Paulo, de Atlético Mineiro na época. Então, assim, isso é muito difícil de acontecer hoje em dia. Mesmo que haja um amor pelo clube, que o jogador veja o clube com muito carinho, nossa, esse clube que realmente me despontou para o mercado, isso vai esbarrar na questão da carreira dele. E isso é normal. Todas as pessoas, elas vivem em função do benefício próprio. E com o jogador não é diferente. Beleza, mistura paixão, mistura a questão do sentimento, do gosto do torcedor pelo futebol, pelo clube, mas o jogador não está tão apegado a isso quanto o próprio torcedor está. Então vocês têm que entender que isso esbarra. Por que eu estou falando isso? Porque as condições que foram noticiadas do Júnior Santos ganhar 1,2 milhões de reais, que é quase o dobro que ele ganha hoje no Botafogo, é uma das condições pro jogador ir. O contrato dele se encerra em dezembro de 2027. O Atlético Mineiro, apesar do jogador ter 30 anos, ele colocou um vínculo no contrato da proposta de 4 anos. Então vocês têm que entender, vocês têm que ser muito esclarecedor na mente de vocês que o jogador ele vai optar pela melhor oferta, né? Pode ser que ele também esteja enjoado de jogar no Botafogo. Eu acho que não, tá? Eu acho que ele gosta do ambiente, ele gosta ali do espaço que ele treina, da estrutura, enfim, mas pode ser que não seja tão promissor ficar no Botafogo quanto ir para o Atlético. E os empresários têm fortíssimo incentivo em cima disso aí, porque eles também tiram o ganho deles nesse tipo de transação.
né? A questão de luvas também podem surgir para o próprio jogador quando ele for ingressar no clube. Então, assim, essa é uma questão. A segunda questão é, o Botafogo é SAF. Entendam, entendam isso. Vocês, assim, na vida, né, em qualquer parte da vida, você nunca tem só o bônus e nunca tem só o ônus. John Textor, o acionista majoritário da SAF do Botafogo, botou aproximadamente 312 milhões de reais em contratação ano passado. Ele quer recuperar esse dinheiro, ele vai querer fazer dinheiro. Ele tem 3 anos que ele comprou a SAF. Até então ele só estava investindo, pegava assim uma venda aqui, outra ali. A arrecadação anual do Botafogo está aumentando, apesar de não ter grandes vendas, está aumentando. Estima-se que vai ser por volta de uns 720 milhões de reais esse ano, fora as vendas. Então, assim, ele vai querer recuperar. E assim, não sei se vocês lembram, o Júnior Santos teve uma passagem para o Botafogo no segundo semestre de 2022 até o fim de 2022, né? Aqui pega o segundo semestre ali, o começo e o fim. Ele estava emprestado por um time japonês e no final do empréstimo, o time japonês perguntou se o Botafogo queria comprar. O Botafogo não exerceu a opção de compra. O que aconteceu? O Fortaleza pegou e pagou 3,6 milhões. Aliás, anunciou que iria pagar para o time japonês pelo Júnior Santos, no início de 2023, 3,6 milhões de reais. O que aconteceu? O Fortaleza contratou o atleta e ele não rendeu. O Vojvoda não utilizou muito o Júnior Santos durante a temporada de 2023. Então, o que aconteceu? O Botafogo costurou um acordo com o time cearense e falou assim: olha, agora eu fico com ônus de pagar esses 3,6 milhões que vocês iriam pagar para o time japonês. E mais, além disso, pagou 1 milhão de reais para ter 100% de direitos econômicos do atleta, mais 500 mil reais em metas, se ele bater certas metas que acredito que foram batidas no ano de 2023, como jogos, enfim. Então, assim, o Botafogo, se você for fazer um somatório de tudo que foi fixado e em metas, foi uma compra de 5,1 milhões de reais. Se o Atlético está oferecendo quase 44 milhões de reais hoje num jogador que é reserva, um jogador que tem 30 anos, vai fazer 31 esse ano, e que teve uma lesão grave esse ano, pode acontecer dele ter, e que não é uma unanimidade, tá? O Júnior Santos não é unanimidade. Ele fez um excelente ano de 2024. Eu gosto do jogador, me identifico muito com ele também, mas ele não é unanimidade. Inclusive em 2023 foi muito criticado. 2024 ele teve o seu melhor ano, um ano excepcional, tanto antes quanto depois da lesão, ele representou bem. Mas mesmo assim, ele não é uma unanimidade, nunca foi uma unanimidade entre torcedor, entre torcida. Então vocês têm que entender isso. Eu acho que sim, é um bom negócio. E outra, não acredito que o torcedor vai brigar muito com isso. Mas se o jogador quiser ir, ele tem que ir, que tem que ficar no Botafogo. Quem quer ficar, quem quer fazer parte do elenco e disputar o Super Mundial, Supercopa, Recopa, enfim, o que for acontecer agora, tem que ficar quem quer ficar. Falei isso do Tiquinho Soares e estou enfatizando em relação ao Júnior Santos. Foi falado pelo Jorge Nicola que o jogador tem a vontade de ir e o GE apurou que não, que ainda não é uma coisa certa. Não, isso não foi ainda conversado com o atleta. O Botafogo pediu 48 horas para responder, mas eu acredito que vai ter um desfecho de negociação feita. Correto? Então aqui está a minha análise, minha opinião sobre a questão da venda do Júnior Santos. O Botafogo não está parado no mercado. Inclusive, o próprio jogador do Atlético, o Alisson, um atacante de 19 anos, que fez uma temporada de alguns jogos no ano passado, um jogador bom, um jogador de velocidade, de chute, atacante, está sendo especulado e foi feita uma oferta pelo próprio Botafogo para esse atacante de 19 anos, Alisson. Uma revelação do Atlético, um cara que teve uma minutagem bacana, não foi titular em muitos jogos, se não me engano foram 11 ou 12, mas o Botafogo vem para conseguir comprar esse atleta. E, só para deixar claro, as situações de venda de Júnior Santos e compra de Alisson não estão no mesmo bolo. Se acontecer uma, pode ser que não aconteça outra, não depende, não é uma simbiose de contratações. Então eu apoio a contratação do Alisson. Eu acho assim
que deveria vir outro jogador um pouco mais experiente para ele revezar seu reserva e entrar em momentos oportunos, mas sim, apoio, um cara que tem potencial e dependendo do valor, porque também não pode ser um valor muito exagerado, e na minha visão não pode ser um valor muito exagerado, mas dependendo do valor, vale sim a aposta, porque ele é um bom jogador, teve boas apresentações no Atlético, inclusive naquele jogo no Mineirão, quando a gente estava vencendo é o do Mineirão? Não, não, não. No próprio jogo da Libertadores. Foi uma boa entrada do garoto Alisson. Para finalizar, vamos de pré-jogo, né? Pré-jogo às 19h30. No Newton Santos temos Botafogo e Portuguesa pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Temos rodada dupla hoje, porque às 21h45 também teremos Botafogo, mas agora contra Ponte Preta na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro jogo vai ser transmitido pelo Sport TV e Premier e o segundo apenas pelo Sport TV. E novamente temos a notícia de que Jefinho não está relacionado para esse jogo no Newton Santos. É complicado a questão do Jefinho, cara, porque assim, eu tento ter a teoria de que o jogador está sendo preservado para ele vir 100%, mas, cara, simplesmente ele machucou em maio do ano passado. A gente estava na fase de grupos da Libertadores 2024 e não voltou mais. O cara simplesmente não jogou. Ele não jogou mais depois de ter machucado. Então é uma coisa muito esquisita. Ele não, sabe? Ele tem que estar 100%. Ele não consegue entrar no segundo tempo de um jogo no Carioca. Sabe? Bota 10 minutos, 15 minutos pro cara ganhar ritmo. Ele tem que estar 100% para chegar como titular e desgastar, por exemplo. Por que não leva o jogador pro jogo? Quem que vai ser? Pô, tem vários jogadores no elenco sub-20, 23 para serem testados assim. Eu, sinceramente, a não ser que seja alguma coisa mais grave, eu acho que o jogador sim, ele já poderia estar relacionado, ele já poderia ter minutagem, mesmo que seja 15 minutos. O Valentim Adamo no outro jogo estava inteiro e teve 15 minutos de jogo. 15 ou 10 minutos de jogo. Inclusive, eu apoio a entrada do Cauã Lintz nessa formação inicial, ainda não saiu a escalação, e do Valentim Adamo no lugar do Matheus Nascimento. Talvez essa questão do Matheus Nascimento, que na minha opinião é psicológica, passe um pouco se ele ficar no banco de reserva, porque ele entrando como uma surpresa, talvez a responsabilidade não caia para cima dele, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Eu acho que o Botafogo dessa vez, diferente do que foi contra o Maricá, vai tentar ser um pouco mais agressivo ofensivamente. Acredito que a trinca de volantes não aconteça, eu torço para isso, né? Que o treinador sub-20 não coloque a trinca de volantes. Mas é isso, essas são as notícias do dia. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí. E aí eu já volto com o pós-jogo após o apito final. Beleza, meus amigos? Tamo junto, papo glorioso, valeu!